Educação é sinônimo de liberdade. Educação é libertar para o mundo, para o conhecimento das coisas, para o conhecimento de si mesmo. Sem educação não há civilização e não há futuro. Falar de educação cristã significa dar um passo além, significa buscar a raiz e o sentido das coisas. Educação cristã é a instância da formação da alma, dos valores supremos do amor e de todas as suas implicações. Ao caminhar pelas ruas e estradas da Palestina, Jesus exercitou o ofício genuíno da educação cristã. Temos que aprender dele. É isso que traz o programa de hoje, uma reflexão sobre o ensinar e o aprender, sintetizados na palavra educação. Fique com a gente, nós queremos ser uma boa companhia para você. A humanidade acumula ao longo dos séculos muita informação e conhecimento. O ser humano aprendeu a dominar a matemática, a química, a física, até mesmo para outros planetas a gente está desejando ir. A informação nunca esteve tão disponível, talvez em época nenhuma, como está agora, através dos livros, da própria TV, da internet. Mas uma pergunta ainda permanece em aberto: de que adianta tanta informação e conhecimento se não sabemos como aplicá-la corretamente? Nós vivemos uma era de informação, há muita informação. Os professores sentem isso em sala de aula. Ao trazerem um determinado conteúdo, muitas vezes os seus alunos estão bastante informados daquilo através da própria internet. No entanto, a tarefa do professor é mostrar ao aluno como usar aquele conhecimento. E aí é que entra um ponto-chave. Nós podíamos, talvez, de maneira mais técnica, falar em conteúdo e falar em hermenêutica, ou seja, em como usar, como interpretar o conteúdo. E, nesse sentido, a educação cristã, ela não apenas se preocupa em transmitir conteúdos, mas ela se preocupa em treinar as pessoas, por assim dizer, equipá-las para usar esse conteúdo na vida. A sala de aula é o local onde, normalmente, ocorre a transmissão do conhecimento, mas também é o lugar de aprender a usar esse conhecimento de forma ética. E uma escola cristã, especialmente, todo o ensinamento é fundamentado nos princípios deixados pelo grande mestre Jesus. Então, essa educação cristã, ela nas escolas, ela tem um sentido muito profundo. Ela nos ajuda a dar essa dimensão, um pouco o que está no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor de literatura manda os alunos subir em cima da mesa e olhar as coisas desde outra perspectiva. Isso é muito importante. A educação cristã nos faz colocar outros óculos e enxergar as coisas numa outra perspectiva. Essa diferença você vê no comportamento do aluno, nas atitudes que ele tem. A partir do momento que o aluno entra em contato com a Bíblia, com as mensagens, o que Deus quer de nós, a atitude dele vai ser totalmente diferente. Ele redescobre os valores, que os valores sempre existiram, mas ele vai estar redescobrindo isso. E, consequentemente, muda o comportamento dele para fora, na sociedade, na comunidade. Percebe-se que o aluno ele tem um diferencial dentro da escola onde ele estuda. Então, essa educação cristã, e que bom que é a educação cristã e não só um ensino religioso, porque já aí mostra a nossa identidade das escolas luteranas. Nós estamos apontando para Cristo. E Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos ajuda a dar uma outra visão da vida. Resolve o nosso problema da eternidade, mas nós estamos aqui com o pé na terra. Então nós precisamos enfrentar os desafios da vida aqui. E aí entra a preparação da ética, o compromisso, seja com a natureza e a preservação do mundo, da casa que a gente vive, como também o amor ao próximo, essa sensibilidade que precisamos ter com as pessoas que vivem ao nosso lado, o respeito, a educação, passa desde uma visão macro para a questão micro, onde é que nossa vida é muito importante e nós somos luz e sal para as outras pessoas. Então a educação da Igreja Luterana
que pretende, como eu disse, favorecer uma sociedade, ajudar uma sociedade a viver melhor, tem também esse viés muito específico de preparar uma pessoa de uma maneira completa, ou seja, tanto para ser um cidadão neste mundo consciente dos seus deveres, suas responsabilidades, seus direitos, enfim, mas também alguém que tenha essa percepção de que ele é uma criatura amada por Deus e que tem um lugar muito especial num projeto de Deus para esse mundo. No passado, o acesso ao conhecimento era privilégio de uma pequena elite. O povo, em geral, era analfabeto, não sabia ler. Um grande acontecimento que mudou essa história foi a Reforma Protestante, desencadeada por Martinho Lutero. Martinho Lutero queria que as pessoas tivessem acesso à Palavra de Deus, à Bíblia, mas um grande obstáculo estava diante dele. O povo não sabia ler. Então o pensamento de Lutero se tornou o seguinte: ao lado de cada igreja, uma escola. Martinho Lutero estava muito preocupado com a educação. Por um lado, com a própria educação formal. Ele incentivou a que se criassem escolas públicas para preparar bem os cidadãos. Evidentemente que ele entendia que nesse ensino completo estaria também o ensino da Palavra de Deus. Além disto, Martinho Lutero escreveu um catecismo em que ele procurou resumir as partes fundamentais da doutrina cristã, e é muito significativo que em cada uma das partes desse catecismo Lutero diga como o pai de família deve ensinar aos seus filhos em casa. A Igreja Luterana tem uma tradição longa de favorecer a fundação de escolas. E a ideia por detrás disso é contribuir com a sociedade para a formação de pessoas que ajudem essa sociedade a viver melhor. Na concepção teológica da Igreja Luterana, esse viver melhor nunca é completo se não tiver um aspecto fundamental da vida, que é a questão da harmonia com Deus. CPT está no YouTube, no Facebook e no Twitter. Lá você pode acompanhar os bastidores do programa, sugerir temas e interagir conosco. Se preferir, assista os programas em nosso blog. Uma escola confessional cristã fundamenta os seus ensinamentos no amor, ensinado por Jesus Cristo. E esses ensinamentos se refletem no dia a dia, nas nossas atitudes com o nosso próximo e são a base para a vida toda. Acontece que algumas vezes os frutos não aparecem instantaneamente, mas a semente foi plantada. Às vezes nós somos muito matemáticos, né? Nós queremos ver a vida com o resultado. No final do mês eu quero um pouquinho mais de dinheiro na poupança. Assim também nossa vida na igreja, muita gente quer ver números, quer ver estatística. Às vezes existem boas estatísticas na igreja que nos permitem ver frutos daquelas pessoas que naquele momento que estão vivendo aceitam a Cristo, vivem sua fé de uma maneira muito viva. E aí o fruto se percebe, seja na nossa igreja, seja participando em outra igreja cristã, de maneira muito linda, frutos que a gente não esperava, que de repente era aquele aluno teimoso na sala de aula, mas que depois de um tempo ele te manda uma mensagem pelo computador que ele está vivendo essa fé e que ele agradece. E estão aqueles frutos que não aparecem no momento porque o tempo de produzir o fruto é diferente do nosso relógio, ele leva muito mais tempo às vezes. E esse fruto talvez a gente vai conhecer um dia na eternidade. Um dia lá no céu nós vamos poder nos encontrar com alunos, com familiares, com funcionários, que nesse momento a gente não tinha essa visão propriamente dita. Bom, partindo do princípio que o amor de Jesus transforma os corações, o amor de Jesus ensinado nas aulas da religião, através da palavra de Deus, vai modificar a vida das crianças. Elas vão ter mais amor, em primeiro lugar, a Deus, vão conhecer esse Deus maravilhoso, esse amor, esse perdão de Jesus, e vão poder transmitir isso para as outras pessoas, através de atitudes. Tem uma situação de um aluno que, durante o seu período lá de escola, se envolvia muito frequentemente em brigas, né, em agressões físicas e situações desse gênero, né.
chegou até a ser suspenso da escola, né? E hoje, conheço ele hoje, não conheço a vida religiosa dele, mas conheço a vida profissional dele. E hoje ele é um profissional respeitado na comunidade onde ele está, e é na sua cidade, né? Eu atribuo isso a uma base que foi construída, né? Ele não poderia hoje ser um profissional ético e respeitado, né, e capaz naquilo que faz, se ele não tivesse tido uma base, que certamente tem a influência da família, né, mas com certeza tem a participação da escola, porque ele fez toda a sua educação básica numa escola cristã, uma escola luterana. Eu acho que a gente tem muitas vivências dentro do colégio. Assim, a gente recebeu alunos que já vinham com um conceito: esse aluno é difícil, esse aluno vai trazer problemas. E ele foi se inserindo dentro do contexto do colégio, né, participando do trabalho, das atividades do colégio, e não foi como a gente imaginou, né? A gente conseguiu realizar um trabalho assim, muito bacana. Então a gente tem várias experiências, alunos que às vezes vêm de outros colégios ou vêm de uma forma, e à medida que o tempo vai passando, ele se transforma, né? Ele começa a se inserir dentro do trabalho. Existe um outro exemplo também na escola, não só das pessoas que ficaram com a semente, mas como que essa semente vai construindo. Nós tivemos uma aluna na escola que vivia em cadeira de rodas. Tinha um problema que os músculos não tinham mais força e ela cada vez ficou mais difícil a sua vida. Ela, quando completou 11 anos, ela faleceu, mesmo estando em cadeira de rodas, e ela ficou 6 anos em cadeira de rodas, sendo levada na escola pelos companheiros da escola. Quando morre um aluno na escola, é uma situação muito forte na parte emocional, e atender todo esse público que está abalado por uma notícia que chegou às 7h30 da manhã. Juntamos os alunos na igreja, conversamos com eles para que eles soubessem da realidade diretamente. Lemos um texto bíblico, explicamos que ela descansava porque também tinha sofrido muito na sua vida. E os alunos voltaram para a sua sala e cada um foi convidado a colocar isso num desenho, uma carta, alguma coisa que quisesse fazer para, digamos, comentar isso que estava acontecendo. E um aluno colocou um desenho muito prático. Colocou um desenho de a terra, uma cadeira de rodas vazia, a cadeira dela, que era toda colorida, e ela lá no céu, dando a mão para Deus, né, e os alunos desde baixo dizendo tchau, Melissa. Isso é uma semente interessante para pensar. São alunos que recebem, compartilham e mostram mais além a sua realidade de vida. Talvez agora não vivem essa fé da mesma maneira, mas eles sabem, eles têm lá na sua consciência, eles sabem que ela está com Deus, que ela sabia o caminho, e eu acho que o exemplo dela foi um grande testemunho na escola. Esses exemplos que acabamos de ver mostram os frutos da educação cristã ainda aqui na Terra. Mas a semeadura da Palavra de Deus produzirá outros frutos, que serão colhidos na nossa vida com Cristo, lá no céu. Muitas vezes o processo educacional formal visa preparar o aluno apenas para passar no vestibular, conseguir uma carreira de sucesso e alcançar status financeiro. A educação cristã é diferente. Semear a palavra de Deus no coração do aluno é o primeiro passo para que o Espírito Santo faça a fé brotar e dê a ele a oportunidade de viver uma vida que agrada a Deus agora, mas também a receber a vida eterna. A educação cristã dentro de uma escola luterana, que é o campo que eu estou trabalhando há mais tempo, ela é muito, muito profunda, porque ela vem desde o aprender as palavras de Jesus e colocar isso na prática dos alunos e da vida deles, como também prepara eles para o futuro eterno. Nós plantamos, jogamos a semente, atiramos sementes, e algumas delas caem em lugar que a gente não tinha previsto.
caem do lado de fora da horta ou do lugar de terra fértil que a gente tem. E às vezes aquela semente que caiu no meio de duas pedras ali, ela pode até ter um resultado melhor do que aquela que a gente está cuidando do outro lado. E a gente atira a semente, que é a palavra de Deus, de muitas formas diferentes, numa devoção na escola, numa sala de aula, onde o tema às vezes não é necessariamente a salvação em Cristo. O tema começou lá pelo outro lado, a gente tem que dar toda uma volta para poder dizer o essencial talvez no final da aula. Por isso, na escola, nós precisamos semear e precisamos cuidar dessa semente, né? Cuidar para que chegue naquele processo, tirar todas as outras barreiras do meio. Isso significa preparar a congregação para que essas pessoas venham se aproximar de uma congregação religiosa. Precisa dar o espaço, significa o adubo que nós precisamos colocar nessa semente. Não é nós que vamos fazer o crescimento. Não é pegar na parte de baixo da plantinha, na parte de cima, e fazer ela espichar para que dê o fruto mais rápido. Isso é Deus que dá o crescimento. Educar é sempre um ato de amor. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, ensina Salomão, o rei de Israel. Preparar os filhos para o mundo é um dos desafios que Deus coloca nas mãos da gente. Que você tenha sabedoria bastante para mostrar sempre a estrada certa. Com esse desejo e esse recado, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. A gente se vê. Tchau. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo,